Fala galera, análise da partida Cruzeiro 1, América 1 pela 25ª rodada do Brasileirão. Algumas observações antes da gente começar a análise. Todos os dados que eu trago aqui eu retiro do SofaScore logo após a partida. E alguns desses números podem ser corrigidos aí no futuro, mas eu não levo isso em consideração. Além disso, decisões polêmicas de arbitragem também não entram na análise, tá? Então, uma expulsão polêmica, um gol mal anulado, um pênalti mal marcado, todo esse tipo de situação eu não levo em consideração. E eu assisto os vídeos com os melhores momentos dos jogos para me dar um pouco mais de embasamento aqui na análise. Começando a análise por alguns fatos relevantes da partida que podem ajudar a gente a entender um pouco melhor o jogo, o Cruzeiro abriu o placar aos 21 do primeiro tempo. O América empatou logo em seguida aos 28 e o Cruzeiro teve um jogador expulso já no finalzinho do segundo tempo, já nos acréscimos, então a princípio essa expulsão não influenciou no placar. Aqui na direita eu trago os piores jogadores da partida, né, aqueles com nota de 6,5 para baixo, e também vejo se algum deles cometeu algum erro que levou ao gol do time adversário. Então, a princípio, a maioria dos jogadores com nota mais baixa do América, mas ninguém aqui cometeu algum erro mais importante que tenha levado ao gol do time adversário. Agora, analisando o comportamento das equipes na partida, o Cruzeiro entrou num 4-2-3-1, enquanto o América num 5-4-1, né? Uma tática bem defensiva, em princípio, né? Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vê aparentemente um equilíbrio, né? Não parece que um dos times tenha sufocado o outro dentro do seu campo defensivo, mas olhando aqui a concentração das jogadas, a gente vê que houve um equilíbrio de fato, né? 28% das jogadas no campo defensivo do Cruzeiro, 42% no meio de campo e 30% no campo defensivo do América. Olhando para o domínio das equipes ao longo do jogo, a gente vê talvez o Cruzeiro aqui com um domínio um pouco maior, mas uma alternância bastante grande aqui ao longo do jogo, né? Momentos em que o Cruzeiro era mais dominante, depois o América. Aí um período do Cruzeiro, um período do América e parece que o jogo foi assim até o final, com as equipes se alternando. Olhando aqui para algumas estatísticas do jogo, eu vou me fixar aqui naquelas que tem 4 ou 5 estrelas para cada uma das equipes, que são as mais relevantes, mas se fizer sentido para você, você pode pausar o vídeo e olhar cada uma delas em mais detalhes. Em termos de posse de bola, o Cruzeiro teve vantagem, 60% de posse de bola, contra 40% do América. O Cruzeiro parece ter se baseado aqui bastante em passes, né? 524 passes tentados ao longo do jogo, com 85% de acerto. Teve bastante cruzamentos e bastante dribles tentados. Além disso, um alto número de interceptações. Pelo lado do América, também apostou bastante em bolas longas, aqui com 57 tentativas e 28 cruzamentos. Além disso, o América também teve bastante rebatidas de bola aqui, 30, né, um número bastante expressivo. Olhando agora para a criação das equipes na partida, né, um bom número de passes decisivos para cada uma delas, né, 16 para o Cruzeiro, 14 para o América, e passes decisivos são passes que possibilitaram um chute do companheiro a gol ou possibilitaram uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, eu já entro aqui no detalhe do que isso significa, 0,92 para o Cruzeiro e 0,84 para o América, que é um bom número aqui para equipes visitantes. A expectativa de assistências mede a capacidade dos times em ter colocado seus atacantes em condição de chutar gol. Pode ser que o atacante não tenha chutado, ou se chutou, não tenha feito o gol, mas a ideia aqui é ver se os times conseguiram produzir o suficiente para colocar os atacantes em condições. Então, assim, apesar do Cruzeiro ter ido um pouco melhor, 0,92 contra 0,84, mas para um time mandante não foi um número mediano para o Cruzeiro e o 0,84 para o América foi um número de médio para alto. Olhando os chutes a gol, também um bom número de chutes a gol para as duas equipes, 18 para cada lado, nenhuma chance clara de gol criada. Pelo lado do Cruzeiro, foram 8 chutes bloqueados, 8 chutes para fora, um chute defendido e um gol marcado. Pelo lado do América, 4 chutes bloqueados, 7 para fora, mais 3 passando perto do gol, 6 chutes defendidos e também um gol marcado. Aqui do lado eu trago duas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco melhor as oportunidades e os chutes que cada time deu no gol. Nem toda oportunidade tem a mesma probabilidade de gol, né? Então vamos pensar que um chute de fora da área, por exemplo, tem menos chance de gol do que um chute de dentro da área, né?
E também nem todo chute tem a mesma qualidade. Um chute que vai no ângulo, por exemplo, é mais difícil de ser defendido pelo goleiro do que um chute que vai no meio do gol. E a ideia é a gente analisar essas duas situações aqui. Então, a qualidade das oportunidades ela pode ser medida pelo XG, que é a expectativa de gol, e um dia eu ainda vou gravar um vídeo aí para explicar um pouco melhor, com mais detalhes, essa estatística, mas a ideia aqui que a gente tem é que quanto maior o XG de um chute, maior a qualidade da oportunidade criada. Em média, um chute num jogo tem 10% de chance de entrar, de ser gol. Então aqui eu analiso quantos chutes cada time deu com uma probabilidade maior do que 10%, né, que seriam boas oportunidades de gol. A gente teve 1 pelo lado do Cruzeiro e 2 pelo lado do América, né? São números baixos aí, tanto para um time mandante quanto para um time visitante. E o PSXG é a estatística que ajuda a gente a analisar a qualidade do chute. Em média, um chute que vai no gol tem chance de 30% de entrar. Então aqui eu trago quantos chutes cada time deu com mais de 30%. 0 pelo lado do Cruzeiro e 1 pelo lado do América. O mapa aqui embaixo mostra a localização dos chutes de cada uma das equipes. A gente vê que pelo lado do Cruzeiro foram muitos chutes de fora da área, mas também um número considerável de chutes dentro da área. E pelo lado do América, poucos chutes de fora e quase todos aqui chutes de dentro da área. Agora vamos analisar aqui o placar da partida. Primeiro vamos olhar aqui as principais finalizações. A gente teve aqui o gol do Luciano Castan, que tinha uma probabilidade de gol de 4%, desculpa, e a qualidade que ele conseguiu colocar na finalização elevou para 19%. Pelo lado do América, o gol do Benítez era uma oportunidade com 2% de chance de gol, mas a qualidade que ele conseguiu dar no chute elevou para 45%. Além disso, a gente teve aqui um outro chute para fora, também do América Mineiro, um chute bloqueado do Cruzeiro já mais para o final da partida, e já nos acréscimos, um chute defendido aqui, que foi dado pelo América. E é interessante a gente olhar aqui a projeção de placar para cada uma das equipes, considerando as oportunidades criadas e a qualidade dos chutes. Isso aqui ajuda a gente a fazer umas análises bem interessantes. Então vamos começar pelo Cruzeiro. Pelas oportunidades criadas, o placar projetado para o Cruzeiro seria de 0,66 gols. E a qualidade que os atacantes deram nessas oportunidades diminuiu a expectativa de gols para 0,27. Então a diferença entre esses dois números está aqui negativa em 0,39. Então esse valor ser negativo mostra que o desempenho dos atacantes do Cruzeiro na partida, em geral, não foi bom. Então as oportunidades dariam 0,66 gols, mas pela qualidade dos chutes apenas 0,27. Mas o Cruzeiro conseguiu marcar um gol. E quando a gente vê a diferença aqui entre o 1 gol marcado e o 0,27 esperado, de acordo com a qualidade dos chutes, mostra o desempenho do goleiro adversário. Então esse valor negativo de 0,73, que é a diferença entre 1 e 0,27, mostra que o goleiro do América não foi bem na partida. De um modo geral, ele acabou levando mais gols do que o esperado. Se a gente arredondar aqui, né, era para o Cruzeiro não ter feito nenhum gol pela qualidade dos chutes, mas acabou fazendo um. Pelo lado do América, pelas oportunidades criadas, foram 0. A expectativa era de 0,93 gols. E pela qualidade dos chutes, 1,29. Então aqui a gente tem o contrário. O desempenho dos atacantes do América Mineiro elevou a expectativa de gols de 0,93 para 1,29. Então foi um bom desempenho, apesar de não ter sido muito expressivo, né, de apenas 0,36 essa diferença, mas foi um desempenho positivo dos atacantes do América. E quando a gente olha que o América marcou apenas um gol, a diferença entre 1,29 e o 1 gol marcado é de 0,29 positivo. Então isso mostra que o goleiro do Cruzeiro teve um desempenho, não foi muito expressivo, mas teve um desempenho bom. Né? Vamos dizer que tomou menos gols do que o esperado, caso fosse possível tomar 1,29 gols. Então, basicamente, a gente pode dizer que o goleiro do Cruzeiro fez feijão com arroz. A expectativa era que tomasse mais ou menos um gol e acabou tomando esse gol. Então foi um desempenho ok. Agora, partindo para o final da análise, a ideia aqui é a gente ver se o jogo foi bom ou não. Então eu trago várias estatísticas aqui que eu considero que ajudam a gente a perceber, né, que refletem um bom jogo. Então eu espero de um jogo que tenha
bastante passes decisivos, que os times sejam capazes de colocar seus atacantes em condição de finalizar, né? Isso é medido através da expectativa de assistências. Eu espero um jogo com bastante chutes a gol e que tenham sido criadas chances claras de gol para as equipes. Além disso, eu trago aqui os chutes na trave, porque apesar de eu considerar que são bons chutes, eles não entram na estatística aqui de chutes com expectativa de gol acima de 30%, porque um chute na trave nunca vai ser gol. Além disso, eu trago aqui então a quantidade de oportunidades que tinham mais de 10% de chance de gol, né, que seriam boas oportunidades, e a quantidade de chutes com mais de 30% de chance de gol, que seriam chutes com boa qualidade. Além disso, né, a gente espera que em uma partida de futebol a gente tenha um bom número de gols. Quando a gente olha aqui para essas estatísticas, a gente vê que pelo lado do América, a gente tem números com 4 ou 5 estrelas aqui, a não ser os chutes a gol com probabilidade de gol acima de 10%, né? Que é esse valor aqui com 3 estrelas. Pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro se sobressaiu aqui em passes decisivos, né, com 5 estrelas e um bom número de chutes a gol, 18. As demais estatísticas todas de mediano para baixo do Cruzeiro, né? Então, uma expectativa de assistências mediana, apenas um gol marcado, né? A qualidade das oportunidades e dos chutes pelo lado do Cruzeiro também foi bem baixa. Então, a princípio, se a partida teve alguma qualidade, se foi uma partida interessante, uma partida legal, foi mais pelo lado do América, que como visitante teve várias estatísticas aqui com um bom número, e pelo lado do Cruzeiro, um jogo nem tão bom assim. Então chegamos ao final da análise aqui. Deixe seu comentário, né, sobre o jogo, o que você achou da análise que eu fiz aqui. Né? Se puder se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar aqueles pedidos básicos de YouTube, eu agradeço. Até mais.